Olá, meu nome é Rosângela Munhoz, eu sou escritora e especialista em inglês instrumental e também fundadora da Exchange Soluções em Idiomas. Hoje nós continuamos com a nossa proposta de fazer uma aula com conteúdo gramatical pertinente ao teste LinguaSkill. Continuaremos estudando as condicionais. Hoje, mais especificamente, nós vamos estudar a primeira condicional. As first conditionals, como dizemos em inglês, são as orações condicionais ou if clauses, que indicam possibilidades ou prováveis ações futuras. Veja o exemplo. If you take the 9 a.m. bus, you will get there at 10 a.m. Então, a primeira parte da sentença, aqui tem a palavrinha if, a if clause, indica a condição. E a main clause, que é a sentença principal, indica qual será o resultado no futuro. Outro exemplo. If he doesn't reply my email tonight, I'll call him tomorrow morning. Então, se ele não responder o meu e-mail hoje à noite, eu vou telefonar para ele amanhã de manhã. Certo? Bom, observe que essas duas sentenças, elas podem ser invertidas. Quer dizer, nós podemos iniciar pela main clause. Veja bem. He won't get into the university if he fails the exams. O que eu disse? Ele não entrará na universidade se ele fracassar nos exames, se ele não passar nos exames. Quando invertemos a ordem das sentenças, a consequência ou resultado aparece primeiro, mas isso não muda em termos de construção ou de significado, tá? Você precisa ficar atento, pois na primeira condicional não é só o will que nós usamos, nós também podemos usar going to e também alguns verbos modais como can, may, might, must, para expressar essa ideia de que algo acontecerá ou poderá ou deverá acontecer. Veja os demais exemplos. If I see her, I'm going to tell her exactly how I feel. Então, se eu vê-la, essa é a if clause, é a condição que deve estar no tempo presente, eu vou dizer a ela exatamente como eu sinto. Então, a segunda parte é o resultado que acontecerá, que aqui veio com going to e não com o eu, que é o padrão da primeira condicional, tá certo? Outro exemplo. If you go to Paris, you must see the Eiffel Tower. Então, se você for a Paris, essa é a if clause, indicando a condição, né, no tempo presente. E a segunda parte, você deverá ver a Torre Eiffel. Então, a segunda parte indicando que a pessoa deverá fazer, né? Aqui foi usado o verbo modal must ao invés do will. Outro exemplo. If she comes, we will talk about it with her. Então, se ela vier, aqui nós temos a condição. Se isso acontecer, nós poderemos falar sobre isso com ela, né? E essa é a segunda parte, indicando o que será possível acontecer. Bom, neste caso, foi usado o verbo modal can para indicar essa possibilidade. Bom, vamos agora ver como que esse tipo de gramática pode ser cobrada no seu teste LinguaSkill. Vai aparecer no exercício de gap filling, né? Nos exercícios que você tem que completar, tem espacinho para você completar. Veja como é que funciona. Você tem a sentença: Your teacher give you a bad mark if you don't hand in your essay on time. Então, aí você tem as seguintes opções para preencher esse espaço. A, could, B, would, C, might. Qual alternativa você acha que é a correta? Bom, primeiro nós vamos observar atentamente a if clause. Em que tempo que ela está? If you don't hand in your essay. Está no presente. Então, a outra sentença deverá estar no futuro, que poderá ser com o will ou com um dos modais, can, may, might, must. Só sabendo isso, você já poderia escolher a alternativa correta, não é mesmo?
Mas vamos imaginar que você não se lembra dessa regra. Nós temos outra estratégia que é analisar as alternativas. Então vamos lá. Alternativa A, could. Could tem o sentido de poderia. Você lembra que a primeira condicional é uma possibilidade para o futuro. A ideia que nós precisamos aqui é de poderá, uma possibilidade ou uma certeza no futuro. Então, could não se encaixa na nossa sentença. Alternativa B, would. O would é usado junto com o verbo para colocá-lo na condicional. E nesse caso, passaria o sentido do verbo give, que é dar, para daria. Também não se encaixa na nossa sentença. A alternativa A é might. Might pode significar uma possibilidade futura. E na nossa sentença ficaria might give you, que quer dizer poderá te dar. Essa alternativa é a correta. E a tradução da nossa sentença fica assim: seu professor poderá te dar uma nota ruim se você não entregar a sua redação a tempo. Muito bem. Bom, nós terminamos a nossa aula por aqui. Continue nos acompanhando, pois nós vamos gravar outras aulas com as outras condicionais. Tá legal? Vejo você nos próximos vídeos.